nós acharmos que já sabemos tudo mais do que o nosso Pai e que por isso nós não dependemos mais viver debaixo da liderança do nosso Pai. É aí que nós erramos, é aí que nós pecamos, porque ele entendeu e disse: não quero mais ficar aqui nessa casa. Por quê? Porque aqui eu não faço o que eu quero, aqui eu não pratico o que eu quero, o que eu tenho desejo, aqui eu não posso sair a hora que eu quero e chegar a hora que eu quero, aqui eu não posso degustar o que eu quero, aqui eu não posso beber o que eu quero, aqui eu não posso viver a vida que eu tenho desejo, porque na casa do meu pai tem regras, na casa do meu pai tem ordem, na casa do meu pai tem um estatuto a ser cumprido, na casa do meu pai eu preciso viver uma vida de padrão moral para me não me escandalizar a família do povo de Deus. Então ele achou que ali não era mais o lugar dele, ali ele achou que não dava mais para ele, ali ele achou que o lugar estava pequeno e que ele precisava viver uma vida lá fora, conhecer outras coisas, viver uma vida de aventura. E um dos grandes erros dos filhos de Deus é esse: querer sair da presença de Deus, da casa de Deus, para viver uma vida de aventura lá fora. E quando ele toma essa decisão, ele também estava dizendo: eu não preciso mais das suas opiniões, eu não preciso mais dos seus conselhos, eu não preciso mais viver debaixo das suas ordens, eu não preciso mais eita glória, que o Senhor venha decidir o que é bom para mim, porque agora eu já sei escolher. Aleluia. Por quê? Não, agora é eu que escolho com quem eu vou namorar, é eu que escolho com quem eu vou casar, é eu que escolho com quem eu vou me relacionar, é eu que escolho com quem eu vou fazer amizade, é eu que escolho agora o que eu compro, o que eu vendo, o que eu posso negociar, é eu que escolho. Eu já tenho capacidade de fazer isso sem a direção do Senhor. A pior coisa na nossa vida é isso, quando achamos que temos que tomar decisões sem a direção de Deus para a nossa vida. E quando eu acho que eu tenho capacidade de fazer isso sem pedir a direção de Deus, irmãos, pode ter certeza, como diz um presbítero que era mineiro: eu vou me estrumicar mais na frente, eu vou me arrebentar mais na frente, eu vou sofrer as consequências mais na frente. E o pior é que quando a gente está sofrendo as consequências das nossas decisões mal tomadas, sem a direção de Deus, aí, meu irmão, a gente chora. Eu falo isso, irmão, experiência própria, porque eu já tomei decisões fora da direção de Deus, e quando eu vi que a corda arrebentou na minha costa, meu irmão, quem pega lava lá para aquele monte pedindo misericórdia era eu. Jesus tenha dó.
Jesus, me ajuda, me dá uma outra chance, me dá uma outra oportunidade. Eu sei que eu errei, e me fazer de vítima diante de Deus. Mas Deus dizendo: não te faz de vítima não, meu filho, porque quando foi para você tomar a decisão, você não me consultou, você não me procurou, você não orou, você não me buscou, não buscou a minha direção, tomou uma decisão pessoal baseada na vista, agora sofre as consequências. Eu vou te dar uma oportunidade, outra oportunidade, vou, mas você tem um preço a pagar. Oh, aleluia! Vou começar, temos alguns minutos. A mãe diz para o jovem: olha, não namora com ela porque é prova pura. Não, a senhora não manda mais na minha vida. O pai vem: olha, minha filha, não namora com esse camarada. Não, o senhor não manda mais na minha vida. Eu agora sou de maior, eu agora já trabalho. Olha, não, esses teus conselhos é da época, da antiguidade. Agora tudo é moderno. Aí quando a Dalila faz ele desviar, aí vem para casa dos pais, se queixar, se fazer de vítima. Aí quando ela toma a decisão, chega lá o camarada: olha, mete, lhe ataca, lá vem para casa dos pais: papai, ore por mim. E às vezes ela chama o pastor da igreja, e Deus está dizendo: não te mete, não te envolve, porque chegou o momento de prestar conta com ele, de prestar conta com ela. Vou dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade, mas eles precisam sofrer as consequências pelos seus atos, que é para amadurecer, que é para aprender, que é para entender, independente da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Mas eles não podem viver uma vida longe da minha casa e sem a minha proteção e sem a minha instrução. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite, neste lugar. Ah, Deus, eu comprei um carro barato, mas fui reparar. O que ele diz era um carro chiquita, está com busca e apreensão. E eu dei um valor X, mas aí vieram e levaram o carro. Porque não consultou a Deus para comprar o carro, só olhou o carro e já comprou. E aí lá vem a gente se fazer de vítima para Deus. Mas ainda bem, irmãos, que é para Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Nós não podemos querer viver uma vida fora da direção de Deus, como filho rebelde, como filho pródigo e desobediente. Não podemos, porque depois, irmãos, o que acontecer, Deus não é cúmplice, Deus não é culpado, não. E Deus, ele é tão justo que no primeiro clamor ele não se manifesta, no segundo clamor ele está em silêncio, no terceiro clamor parece que o teto está de bronze. Enquanto isso a gente vai chorando. Já vivenciei muitos casos de decisões de varões, de varoas. Ah, pastor, ainda bem que era só os jovens e as jovens. Não, de irmãs acima de 30 anos que já têm passado por situações obscuras, e quando pensam que não chegaram para mim, e missionário Josué, eu quero me apresentar. É o seu irmão? Não, é o meu varão. Aí eu olhava, meu Deus do céu, não deu nem tempo de eu avisar a irmã, não deu nem tempo de eu avisar o irmão. E quando pensa que não, irmãos, a convivência estava vivendo verdadeiramente uma guerra no Iraque. E aí, irmãos, quando a gente começa a colocar diante de Deus, Deus diz: não, deixa comigo que eu já estou tratando para nós aqui. Por isso
Hoje tem muitos varões que estão pagando um alto preço, mas Deus vai fazer o milagre. Tem varoas que estão pagando um alto preço, mas Deus vai fazer o milagre. O que aconteceu? Resolvemos tomar decisões fora da vontade de Deus, e as consequências vêm. Para nós não enfadar os irmãos, ele pega tudo que ele tinha e não morou no bairro, não morou na cidade, partiu para uma terra longe. E ele, ao chegar naquela terra, aí houve uma situação de uma queda econômica, porque aconteceu tudo isso quando ele chegou e passou a ter uma vida de pecado, prostituição, embriaguez, uma vida depravada, gastando tudo que tinha, com amigos de casa noturna, que é os amigos entre aspas, com os amigos de bar, que é os amigos entre aspas. E quando eu não tinha mais na conta, a fome disse: agora eu vou me aproximar desse lugar. E ele começou a passar necessidade. Procurou um serviço, ele não sabia trabalhar, não foi experimentado no trabalho, não sabia fazer nada, o currículo dele estava em branco. Chegou na casa de um morador, o morador teve dó, colocou ele para quê? Para cuidar de porcos. Como essa parábola é para os judeus, irmãos, mas cabe nós aplicarmos aqui. Porco para judeu é algo imundo, é algo impuro. O único serviço que ele encontrou foi cuidar de coisas que não eram lícitas, que não convinha a santidade de Deus, que não agradava a Deus, que era impuro para eles. Muitas das vezes, quando nós saímos da presença de Deus e queremos viver uma vida lá fora, às vezes o trabalho que nós arrumamos, muitas das vezes são trabalhos ilícitos, aonde o trabalho não é digno. Às vezes é tirar a vida de outros, às vezes é vender droga, às vezes é colocar um bar, às vezes é vender o corpo físico, às vezes é vender o crime. Tudo isso é ilícito diante de Deus. Quando estávamos aqui, pregávamos, cantávamos, tínhamos um bom emprego, tínhamos um bom salário, mas um dia achamos que poderíamos viver essa vida lá fora. E aí acabamos o quê? Quebrando a cara, nos arrebentando. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Observe e veja. A ovelha que não retornou para casa, o pastor da ovelha foi atrás dela, porque era um animal, não tinha raciocínio para saber o caminho. O pastor foi lá. A dracma que se perdeu era uma moeda, um objeto de latão, não tinha vida própria, tinha valor, mas não tinha vida própria. A dona acendeu uma luz, uma lâmpada, uma lamparina, varreu a casa até encontrar. Mas o pai não foi atrás do filho. Por quê, irmão Josué? Porque ele saiu porque quis. Saiu por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, por causa do orgulho, por achar que já sabia mais do que o seu pai. Não respeitou os cabelos brancos do seu pai, a experiência do seu pai, o sentimento do seu pai, a forma que o pai trabalhou tanto para adquirir tudo aquilo que estava administrando sem ter prejuízo, sem desperdiçar nada. Precisamos entender, irmãos, que tudo que temos, tudo que ganhamos, tudo que Deus nos dá, precisamos de sabedoria para saber administrar. Caso contrário, a gente quebra que aparta. Precisamos da direção de Deus para conduzir a nossa vida, conduzir o nosso casamento,
conduzir a nossa família, conduzir os nossos filhos, conduzir o trabalho, conduzir os nossos negócios, e não bater no peito e dizer tudo isso aqui é pelos meus meros esforços. Não. Tudo isso vem da parte de Deus, e é Deus que nos ajuda a administrar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele caiu em si e disse: rapaz, o negócio não foi como eu pensei, o negócio não foi como eu imaginei. Lembrou dos trabalhadores do meu pai. Tem uma abundância, eu estou aqui trabalhando no lugar, cuidando de coisas ilícitas, impuras. Eu vou reconhecer que eu pequei, vou reconhecer que eu errei, e vou voltar para a casa do Pai, vou voltar para onde meu Pai, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é bom demais. Quantas vezes nós tomamos as decisões e às vezes o orgulho predomina o coração e não deixa a gente retornar. O orgulho toma de conta e não deixa a gente voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai. O Pai não foi atrás, disse: deixa ele viver as experiências dele, porque isso vai lhe servir de lição para ele amadurecer. É por isso que às vezes quando a gente quer colocar a mão, Deus diz: não te mete, deixa amadurecer. Irmão, eu já tomei tanta decisão precipitada, e que pessoas já chegaram e falaram: irmão José, eu queria orar por você, mas Deus disse: não, deixa ele amadurecer, isso vai servir de experiência. Às vezes Deus permite isso, tomamos decisões e Deus permite para a gente amadurecer, para a gente aprender, para a gente ter estrutura, para a gente entender que não dá para administrar a vida e o que Deus nos dá longe da presença dele. E ele retorna. Quando ele retorna, ao longo do caminho, o pai o avista. Se fosse aquele pai duro de coração, olha, lá vem o rebelde. Entrava no quarto, pegava o cinto, e deixa ele entrar o portão e eu pego ele. Mas não, irmão. Deus, ele não lança em rosto, irmãos, as nossas atitudes tomadas pela ignorância, pelo orgulho, pela soberba. Não. A Bíblia diz que então o pai foi ao encontro dele, abriu o portão. Já foi a primeira atitude de dizer: tu é bem-vindo, quando ele abre o portão. Segundo, ele lança sobre o pescoço daquele filho, abraça e beija, e o filho confessa: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não sou nem digno de ser chamado de filho, mas pelo menos me aceita na tua casa, pelo menos como um dos serviçais. E o pai, se fosse um pai grosseiro, ignorante: não, senhor, você fez eu desperdiçar o que eu te dei, você fez eu destruir o que eu te dei, você acabou com tudo, aqui você não tem mais nada, não tem direito a nada. Não, mas o pai abraçou, beijou, chamou seus funcionários e falou: traz sandália, traz anel, traz vestimenta, porque ele já vive lá, irmãos, como escravo. E escravo não se veste como príncipe, mas a partir do que ele se encontrou com o seu pai, a sua vida, a sua história foi mudada. É isso que acontece quando abandonamos a vida de rebeldia e desobediência, de escravidão,
e nos encontramos com o nosso Pai. A nossa vida é mudada e é transformada. E mata um desejo cevado, que estava sendo alimentado desde o dia que o filho saiu, porque o pai sabia, ele vai voltar. Ele vai voltar. O pai sabe que o filho rebelde vai voltar, que o orgulhoso vai voltar, que o filho soberbo vai voltar para casa. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Nós